Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. E o brasileiro é solidário e generoso, mas não se engaja muito no chamado voluntariado. O dado oficial mais recente aponta que só 4% da população brasileira se dedicam a atividades do gênero, um número baixo em comparação a outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse contingente supera a marca de 30%. O que explica esse fenômeno? Para discutir esse tema, temos a participação hoje das convidadas Blenda Alves, coordenadora do Instituto Social da empresa MRV, e Patrícia Seixas Alves, coordenadora do voluntariado da Liga do Bem do Senado Federal. Bem-vinda, Blenda. Olá, Sérgio, tudo bem? Patrícia? Olá. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Para a gente começar então, Blenda, voluntariado e solidariedade são palavras que parecem caminhar no mesmo sentido, mas que na prática elas têm conceitos um pouco paradoxais para a sociedade brasileira. Queria que você explicasse a diferença entre esses dois conceitos. É difícil, né, Sérgio e Patrícia, pensar que há uma diferença nesses dois conceitos, né? Eles caminham de mãos dadas. Mas como o Sérgio mesmo citou no início, a gente tem pesquisas e números gritantes da diferença de solidariedade para voluntariado. Mas é inegável falar que o brasileiro é solidário. Isso é indiscutível. Todas as situações de tragédias ou catástrofes, a gente sempre viu uma mobilização do brasileiro quase no mesmo segundo do acontecimento. Mas quando a gente para olhar os números e dedicações das pessoas, dedicando seu tempo ao voluntariado, àquela busca por algo mais transformador, que deixe um legado, já é assustadora a diferença, né? Como você mesmo disse, Sérgio, é 4% da população. E a gente está falando de uma população de 200 milhões de pessoas, né? Deveria ser um número infinitamente maior. Mas não vejo que isso tá difícil de recuperar. Por contrário, sempre falo nas corporações, os institutos sociais corporativos, assim como o Instituto MRV, nós temos um enorme potencial de fazer esse número aumentar, né? E cada vez mais levar ações transformadoras para os públicos que precisam desse movimento do bem. Patrícia, acredito que vai poder falar muito bem sobre a Liga, conheço o trabalho, um trabalho belíssimo, que cuida justamente para mostrar, né, que é necessário a gente dar as mãos e causar transformação social perene, deixando nosso legado. Com certeza, Blenda. São paradoxos, né, mas eu vejo que eles caminham, sim, ao lado, né, o voluntariado, a solidariedade, porque o brasileiro é muito solidário, não é? E eu vejo muito assim também, solidariedade, um grupo de voluntariado, para ele ter êxito, para ele ter sucesso, ele tem que ter um plano de gestão muito grande. Ele tem que ter atrás pessoas assim, que realmente se dispõem a tal coisa. Porque quando você atinge esse objetivo, com certeza eles começam a caminhar lado a lado juntos. E um exemplo disso que a gente tem é a Liga do Bem. Isso eu posso falar com vocês assim, de A até Z, que foi um grande exemplo disso. Patrícia, aproveitando esse exemplo da Liga do Bem, que é o grupo do Senado Federal de voluntariado, queria que você comentasse, no início do programa eu mencionei que a pouca participação em voluntariado, a Blenda confirmou isso, reforçou. E eu acredito que no serviço público seja ainda mais raro a presença de grupos de voluntariado em órgãos de governo. Queria que você comentasse para a nossa audiência, com base no seu exemplo, no exemplo da Liga do Bem, a importância de alta gestão do órgão, seja ele público ou até privado, da alta gestão dar suporte, apoiar iniciativas como essa. Sim, a Liga do Bem, ela é um grupo que ela começou muito pequeno, Sérgio. Ela faz parte de um projeto social, de um projeto da diretoria-geral que se chama Manhã de Ideias, onde os servidores eles vão para dar ideias. Aquelas sugestões, elas são aceitas ou não pela direção da casa. E a Liga do Bem, ela começou assim, um grupo muito pequeno. Nós temos grupos em outras casas, só que são grupos que às vezes vão adiante, eles não seguem
Porque o voluntariado, como eu te falei, ele precisa ter uma gestão, ele precisa ter um plano de ação. E isso aconteceu com a gente desde o início. Éramos um grupo muito pequeno, éramos um grupo onde a participação na entrega das doações era pequena e aquilo foi crescendo. Mas crescendo por quê? Justamente por causa de um plano de ações traçado e aprovado pela direção da casa, onde a direção da casa ela dá todo o suporte para a gente e a gente ia vendo os resultados. Os voluntários eles iam participando e à medida que um participava e que falava para o outro, aquele grupo ia aumentando. Então, ver o resultado daquela ação também ele é muito importante e isso nos ajudou muito e ajuda e está motivando outras casas a participarem, a quererem também ter o seu grupo nessas casas. Blenda, com base no que a gente tem falado aqui, o brasileiro é muito solidário e eu acredito que ele sinta, né, o benefício de ser solidário, de ajudar o próximo. Eu queria que você comentasse mais além, né, no nível do voluntariado, quais os benefícios para quem participa, para quem faz trabalho voluntário. São muitos, né, Sérgio? Acho que a gente pode passar horas a fio citando isso. Como Patrícia bem disse, o voluntariado ele começa do amor. Só que nem só do amor ele se move. A gente precisa de estratégia, nós precisamos de indicadores, precisamos demonstrar a evolução para quem está sendo impactado e para quem está ali levando o seu tempo. Como falar dos benefícios, né? Fora o bem-estar que traz para quem gere, o bem-estar para quem é voluntário e o bem-estar para quem está recebendo é gigantesco. É um sentimento de compaixão, é um sentimento de empatia, é um sentimento de poder de transformação que está ali bem nas nossas mãos por algumas horas de dedicação. Eu sempre falo que o voluntariado ele tem um poder transformador que é incalculável para quem gere, para quem é voluntário, para quem recebe. Porque é um legado, é um sentimento de mudança que a gente leva naquele momento que é simplesmente indescritível. Não é calculável mesmo, é um sentimento que sai de dentro da gente e quem está ali recebendo consegue pegar com as próprias mãos assim e falar, nossa, que dia, que tarde, que horas são essas que a gente passou aqui. Quando nós voltamos das nossas ações aqui da MRV, a gente vê o rosto de cada um com um sorriso, um brilho no olhar, com aquele sentimento, nossa, eu não imaginei que eu era capaz de fazer isso. Em muitos momentos nós ensinamos nossos voluntários a fazerem coisas que nem eles imaginavam que eram capazes de fazer. E quando eles vão à ação, vão naquele projeto, executam, eles voltam com um sentimento, com um sorriso e com a vontade de querer fazer mais. A gente percebe assim que eles sentam nos lugares de novo, eles olham para o colega, um para o lado, outro para o outro, fala, gente, vai, participa, seja voluntário, porque o que eu estou sentindo agora é indescritível. Então, sem dúvida, é um benefício gigantesco para todos os envolvidos. Tem quase 15 anos que eu trabalho com voluntariado e sempre me sinto com um sentimento novo. Toda vez que a gente começa a pensar numa ação e que a gente termina e entrega o resultado dela e mostrar, né, o quanto isso é rico, o quanto esse tempo que é dedicado, que às vezes é 1, 2, 4 horas, ele pode deixar uma plantinha de transformação na vida daquela pessoa que foi impactada, né? Não necessariamente vai sentir todo aquele resultado naquele momento, mas daqui a algum tempo aquele impactado vai lembrar, nossa, eu lembro daquele dia, da ação, do MRV, da Liga do Bem que aconteceu, trouxe isso daqui na minha vida, olha, e que faz diferença. Né? É contagiante, totalmente. Falar disso já é contagiante, né, Patrícia? Quando eu falei para vocês do multiplicador, que o grupo começou muito pequenininho, nas entregas às vezes só ia eu, mais uma outra pessoa, né? Mas eu queria que aquela pessoa falasse para os colegas aquilo que ele sentiu, porque a partir do momento que ele dava o testemunho dele, o grupo começou a se multiplicar, né? A gente que gere, a gente que está atrás de uma campanha, é igual nascer um filho, né, entre aspas, né, porque quando nós mandamos as doações que foram 35 toneladas para o Rio, a cobrança, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito e você também deve se cobrar, quem está, né, à frente dessas ações, para que tudo dê certo. Então, quando os caminhões eles saíram, eu chorei, mas
parece que eu estava assim, sabe, foi uma gratidão tão grande. E quem estava ali, viu aquilo, também se emocionou, é de se emocionar. Então, um recado que eu dou aqui para quem trabalha com voluntariado, para quem está começando com voluntariado agora, estiver frente às ações, é que as pessoas que participem e que elas relatem aquilo que elas sentiram, porque a partir do momento que você relata a sua emoção, porque é uma coisa muito pura, né? Aquilo é contagiante, consequentemente o grupo ele tende ao quê? A aumentar, né? Sem dúvida, Patrícia. Ô Sérgio, até com essa fala da Patrícia agora, é justamente isso, a gente que está por trás tem uma carga de responsabilidade muito grande para fazer acontecer, para poder fazer com que esse voluntário não seja voluntário apenas em uma ação, mas que ele permaneça. E quando a gente vê, é justamente esse sentimento que a Patrícia trouxe, é aquele, consegui. E você olha para o lado e vê o rostinho daquele voluntário passando isso para frente, não tem como. Não tem preço. Não tem preço, exatamente, não tem preço nenhum. A Blenda comentou sobre vários benefícios e a Patrícia complementou e falou, participem. E aí eu fico imaginando quem está em casa nos assistindo, quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo site do Senado, pensa, eu quero participar. Mas a minha organização não tem ainda um grupo formado, que é o caso do exemplo que a Patrícia citou, do Senado antes da criação da Liga do Bem, e acredito a MRV antes do Instituto MRV. Se a pessoa que está nos assistindo está com vontade de participar, qual que é a sugestão que você dá para essa pessoa, Patrícia, para que gere, né, na organização dela essa vontade de se criar um grupo de voluntariado? Gente, existem 2 épocas do ano que as pessoas elas ficam mais solidárias, mais sensíveis, que é o Natal e é o frio, né? Frio dói. Deitado, de repente você vê ali, meu Deus, tá frio lá fora, tá ventando, tá chovendo, aquela pessoa não tem. Faz um grupo pequeno, começa com campanhas pequenas, começa com a campanha do agasalho, com o Natal. Junta um grupo, faz um plano de ação e entrega para Deus. Você vai ver que vai multiplicar. E se você fizer com amor, né? Valoriza aquele voluntário que está junto com você, dá a mão para todas as pessoas que participam. Eu acredito muito na união, Sérgio. Eu acredito muito no trabalho em equipe. A Blenda deve saber muito bem isso que eu estou falando. Todo mundo que está envolvido dentro do processo do voluntariado é importante. Desde a pessoa que te traz a caixinha para você colocar as doações, porque se não fosse aquela pessoa, né, as doações não seriam entregues em uma caixa. Então, todo mundo tem o seu grau de importância dentro do voluntariado. Comece com campanhas pequenas. A minha sugestão é o agasalho e é o Natal. E vocês vão ver só, a Liga do Bem, ela começou com apenas, acho que, 3 campanhas. Hoje a gente está com 14 projetos, e 14 projetos que estão andando. Então, assim, eu me orgulho muito. Se deixar, eu vou tomar fala da vida, tomar fala de todo mundo, né? Então, a minha sugestão é essa. E quem quiser também conhecer o trabalho da Liga, quiser vir ao Senado e ver, porque nós temos um apoio da casa enorme, enorme. Então, isso também faz com que a gente caminhe e que a gente chegue aonde a gente chegou. Importante também, Sérgio e Blenda, a Liga, ela era um grupo apenas de colaboradores do Senado. E hoje ela é um grupo de colaboradores do Senado, de cidadãos da comunidade. Ou seja, a gente abriu as portas às pessoas também para conhecerem um pouquinho do Senado, um pouquinho da gente, mas principalmente para multiplicar o amor. Esse exemplo é ótimo, eu até ia tocar nesse assunto da sociedade, né, da comunidade vindo, participando de grupos como esse. Eu queria perguntar para a Blenda como que é, no seu exemplo, né, numa empresa privada e exemplos que você conhece de corporações que abrem as portas desses grupos de voluntariado para a sociedade, para pessoas da comunidade somarem esforços. Tudo começa com a vontade dos nossos próprios colaboradores. Aqui no Instituto MRV não foi diferente. Quando fundamos o Instituto em 2014, a gente percebeu um grupo de pessoas que queria fazer o bem, mas não sabia como. É exatamente essa dor, né?
eu quero fazer, mas não sei quem eu procuro, eu não sei em que projeto eu vou acreditar. Então, a gente sentiu isso do nosso colaborador e foi realmente o primeiro programa do Instituto MRV, o MRV Voluntários. Hoje a gente une essas pessoas que têm muita vontade de fazer o bem, de transformar em ações de educação com as nossas crianças e jovens. É bem gostoso. E eu sempre falo que as empresas têm um potencial muito grande de fortalecer o voluntariado, se unir a projetos sociais, se unir ao terceiro setor e fazer as transformações acontecerem, assim como também se unir ao poder público. A gente está falando de pessoas, independente em qual CNPJ ela está representando, né? A gente está falando de pessoas que querem transformar a vida do outro. E como Patrícia deu de exemplo, nós temos realmente duas situações aí ao longo do ano que as pessoas estão mais solidárias, né? Que é realmente o inverno e o final do ano. E muitas empresas também, muitos grupos de pessoas, de amigos começam por aí. Então, eu acho que é muito importante nós reforçarmos que todo e qualquer nível do poder tem potencial de fazer isso acontecer e aumentar o voluntariado no Brasil. Assim como nós somos um país conhecido como um país solidário, a gente também pode alcançar esse conhecimento de ser um país voluntário, que está ali no dia a dia, que isso faz parte do nosso dia a dia, que a gente olha para o lado e fala, vamos dar as mãos, Patrícia, vamos andar junto aqui, OSC X, vamos caminhar junto, se vocês não têm um programa de voluntariado da sua organização, vem cá, a gente te ajuda a fazer. Isso vale a pena, unir esforço, unir conhecimento e fazer acontecer. Patrícia, agora conta para quem está nos assistindo que quer participar de um voluntariado, mas pensa que não tem tempo suficiente para conciliar a vida familiar, profissional e as horas dedicadas para atividades sociais. Quer que eu seja sincera mesmo? Sim. É só começar, gente. Você começa, olha, o sentimento de gratidão é tão grande que você arranja tempo. Você vai arrumar, você vai conciliar o seu trabalho, as suas horas de voluntariado e a sua família. Porque o que você recebe realmente não dá para você... É assim, quando a gente doa o voluntariado, a gente recebe em dobro, né? As pessoas falam assim, a gente recebe um sorriso verdadeiro, a gente recebe aquela alegria pura, né? Mas além da gente receber esses presentes gratuitos, a gente recebe também a valorização daquilo que a gente tem. Então, eu acho que isso daí é o mais importante, porque você passa a valorizar um banho, você passa a valorizar uma sopa quente, né? Então, de coração, começa a fazer que o seu tempo vai dar certo. Depois você me conta. Vai valorizar justamente o tempo em família, né? Ou ter um emprego, o tempo no trabalho, né? Diante das situações que vai presenciar e contribuir. Agora, Blenda, você estava falando antes sobre ter um grupo de voluntariado, um projeto, né? De voluntariado perene. Então, assim, qual que é o segredo de, assim como o Instituto MRV, a Liga do Bem do Senado, que estão numa crescente, né? Qual que é o segredo de dar continuidade a esse trabalho voluntário? Entender que o amor é só o combustível inicial, mas que precisa de gestão, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de metas, precisa de investimento, precisa de uma boa comunicação. É isso que faz a gente ter um programa de voluntariado perene, transformador e que vai deixar algum legado. É encará-lo como uma mini empresa, digamos assim. E gostaria, Sérgio, de complementar um pouco a resposta da Paty sobre a questão do tempo, por que não levar as nossas famílias para poder... A colocar o ato de voluntariado em família, né? Por que não fazer isso? E faço uma provocação às empresas que estiverem nos assistindo, por que não dedicar horas do expediente para que isso possa acontecer? Aqui a MRV nos permite utilizar 44 horas anuais do horário de expediente para que os nossos colaboradores sejam nossos voluntários. Isso já é um incentivo em tanto, né? Imagina na hora que a gente conseguir levar isso como uma ação do ESG para todas as empresas, aproveitar esse momento que está tão propício para o voluntariado crescer, né?
A gente está falando aqui do Instituto MRV, de organizações privadas, de organizações públicas, e eu queria que a Paty comentasse aqui conosco. E se eu não faço parte, eu não trabalho numa empresa privada nem pública, sou dentista, sou advogado, quero iniciar um grupo. Tem algum direcionamento específico, já que não vai contar com a estrutura já de uma organização de trabalho? Sérgio, primeiro, eu acho que tem que ter a força de vontade, né? O querer realmente, porque não adianta você fazer só por fazer, porque isso daí não vai dar certo. Vai dar certo durante um tempo, mas só que vai morrer. E você não vai conseguir obter pessoas, entendeu? Porque você precisa, no voluntariado, você precisa de pessoas ali do seu lado, né? Aquela história do mandurinha só não faz verão. Então, comece pequeno. Organize um grupo, gente, porque tem que ter meta, não adianta. Se você não sentar com aquele grupo e definir a meta, o que a gente vai fazer, quando que nós vamos fazer, começa pequeno, entendeu? Mas faça assim, se organize. Natal está chegando, então vamos reunir aqui 10 pessoas, vamos pegar os filhos, os maridos, as esposas e tracem metas. O que a gente vai fazer? Nós vamos comprar bonecas e bolas, mas não é aquela boneca, gente, que vai estourar ali, não. A gente tem que fazer diferença. Na Liga eu falo sempre isso, você teve a oportunidade de ir lá e de ver aquilo que a gente faz. O que a gente faz por um mundo melhor, para dar um pouco mais de dignidade para aquela pessoa. Então, o que eu quero? Eu quero agora no Natal. Então, organiza 10 pessoas. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar bonecas e vamos comprar bolas. Quem que nós vamos atingir? O público tal. Não é difícil, gente. Em qualquer lugar que você olha, você atravessando a rua, você tem gente que precisa, não é? Então, são ações assim, estabeleça metas, coloque no papel, junte um grupo e vai. Entendeu? Vai que vai dar certo. E depois, com certeza, essa pessoa vai querer sempre, vai querer fazer um grupo de 10, de 20, de 30. Com certeza. Blenda, para inspirar mais pessoas, mais empresas, mais órgãos públicos a fazer o trabalho voluntário, eu queria que você comentasse algumas das iniciativas de maior destaque hoje no Brasil em termos de voluntariado. Nossa, Sérgio, são tantas, mas uma que me vem à cabeça aqui de BH, que é uma OSC que nós temos como parceiro, que é o Hub Social. É uma OSC muito bacana, que tem como base o desenvolvimento da gestão de terceiro setor e parte dessas pessoas que desenvolvem são voluntários. São pessoas que têm conhecimento da área e que gostariam de passar esse conhecimento para as instituições de terceiro setor. O Hub Social, na pessoa do Daniel, eles têm esse trabalho que é muito bacana, que faz muita diferença nas organizações que são atendidas por eles. Fora todo o incentivo que eles fazem também, assim como o Paty deu de exemplo para a gente, de doações, né? O tempo daquela pessoa que vai ali e coloca aquela caixa para receber a doação, que depois vai contabilizar, que vai quantificar, que vai deixar essa caixa no lugar, na instituição que está com a característica daquelas doações. Eles têm um trabalho muito bacana. Assim como N empresas, N instituições sociais que têm um programa de voluntariado. Vou dar exemplo de uma ação super simples aqui no Instituto MRV, mas que é super gostosa de tocar, ela chama Entre Letras. É um momento onde nossos voluntários dedicam tempo a escrever cartas, a escrever mesmo, gente, à mão. Não é digitar, é escrever cartinha com um correspondente que eles não conhecem. E são crianças da Cidade dos Meninos, lá de Ribeirão das Neves, que também correspondem com os nossos voluntários sem conhecê-los. E no final, sempre tem uma temática, geralmente a gente puxa um pouquinho para a questão da educação, né? O que eles estão aprendendo, o que o voluntário pode mostrar para ele de experiência de vida e de como aquela criança pode falar, olha, eu posso chegar sim a algum lugar, eu tenho como fazer isso. E é uma dedicação de tempo extremamente gostosa e no final esses correspondentes se conhecem. As crianças vêm até a MRV conhecer cada rostinho do correspondente, é muito gostoso. Então, reforçando aí tudo que a gente está falando, nem sempre precisa de algo grandioso para fazer acontecer, mas ações simples que fazem diferença na vida de todos os envolvidos. A gente fica vendo quando é o Entre Letras aqui na MRV, o quanto o clima muda, quando as crianças estão aqui dentro e os voluntários olhando para aquele rostinho, nossa, era com você que a gente correspondeu por 3 meses, foi com você que eu conheci.
é meu novo amigo. Então, são coisas simples, gente. Vamos começar unindo com quem queira, procurando instituições sociais que às vezes não têm base para fazer o voluntariado, às vezes não tem conhecimento técnico para isso, mas ali se juntando a gente consegue fazer programas de voluntariado incríveis. Não precisa ir atrás só dos grandes, vão dos pequenos. Todos os bairros nós temos instituições sociais que podem ser ali o ponto de partida daquele grupo. Eu queria agradecer muito a participação de Blenda Alves e de Patrícia Seixas Alves no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado, um abraço e até a próxima.